Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Direito Processual Civil, né? Estamos continuando aí no nosso curso preparatório Explica esse Direito Concursos, artigo 98 até o 102 do Código de Processo Civil. Você que assiste aqui pela plataforma, vamos lá, pessoal. O Código de Processo Civil é bastante extenso. É impossível determinar o que exatamente vai cair no concurso de oficial de justiça, certo? Mas à medida que alguns artigos sejam mais relevantes, a gente vai destacando para vocês, tá certo? Acompanha comigo aí na tela, você tem acesso também ao PDF, você que acompanha aqui as nossas aulas pela nossa plataforma, certo? Você pode baixar ou acompanhar aqui mesmo na tela. Olá pessoal, YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula Explica Isso Direito Concursos. Bem-vindos aqui na nossa aula. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, aproveite bem esse curso completíssimo aqui de Direito Processual Civil para o concurso de oficial de justiça. Nós temos aqui disponibilizado na plataforma também o curso completo já totalmente gravado e disponibilizado para vocês de Código Civil para esse concurso de oficial de justiça. Portanto, é relevante para você? Assine aí o nosso canal. Assine não, né? Inscrevam-se no nosso canal. Ative o sininho das notificações. Não se esqueça, clique no sininho aí. E também deixe o seu comentário e o seu gostei se essa aula foi interessante para vocês. Isso ajuda o YouTube a entender que vocês estão gostando do material. Não custa nada para vocês, tá? E vocês ajudam a gente. Muito bem. Quer adquirir o PDF desta aula, da aula de Direito Civil também? Lá na nossa plataforma Explica Isso Direito, você tem acesso ao curso em vídeo barato de Direito Civil e Processual Civil. Você paga apenas 10 parcelas de R$ 10, tem acesso aos PDFs todos, as aulas, sem propaganda, sem nada, bonitinho, em uma plataforma dedicada especial para vocês, mais fácil de estudar. Porque lá vai ficar registrado o que você já assistiu, o que falta assistir e tem mais conteúdo para vocês. Da gratuidade da justiça, veja, no que é que esses artigos são pertinentes para o oficial de justiça? Bom, pessoal, está sendo exigido aqui no concurso de oficial de justiça. Agora, realmente interessa muito pouco ao oficial de justiça no exercício da sua profissão. É um conhecimento interessante, mas eu acho pouquíssimo, muito pouco relevante para o concurso em si. Artigo 98. A pessoa natural, ele vai falar aí, olha, eu vou fazendo os comentários aqui. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça. Pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira. Então não cai na pegadinha, não. Se eles perguntarem que só brasileiro tem direito à gratuidade da justiça, não é verdadeiro, tá? Muito bem. Parágrafo 1º. A gratuidade da justiça compreende. Vamos lá. O que é que está englobado na gratuidade? Taxas ou custas judiciais. Tá? São os valores que as partes, quando entram com o processo, devem pagar para que o caso seja apreciado, já que tem custo um processo. Selos postais. Refere-se aos selos postais necessários para documentos e petições de órgão judicial. Na verdade, esses selos não são utilizados pelos cartórios judiciais, mas pelos extrajudiciais. Extrajudicial, quando tem, por exemplo, alteração de nome, filiação, ok? Na gratuidade de justiça, o juiz vai encaminhar um ofício e o tabelião vai promover todo o necessário e utilizar-se muitas vezes de selos para isso. Então, nessa gratuidade está incluso aí esses selos também, tá bom? As despesas com publicação na imprensa oficial. Publicação em imprensa oficial pode ter custo, mas se você tiver gratuidade da justiça, você não paga nada. Muitas vezes essas publicações é na imprensa impressa, Em alguns locais isso poderia acontecer.
4. Indenização devida à testemunha. Essa indenização não é bem indenização, é o seguinte: na gratuidade da justiça, quando uma testemunha depõe, ela vai receber uma certidão de que ela esteve em cartório ou no juízo para prestar o seu depoimento, para que não seja descontado do salário dela. É mais isso, é uma indenização, mas na verdade é um não desconto na folha de pagamento da pessoa que prestou esse serviço relevante à justiça. 5. As despesas com realização de exame de código genético, famoso DNA. Quando você tem gratuidade da justiça, esses exames são feitos, né, pelo IMESC no estado de São Paulo, então é agendado e não paga nada. Claro que não está incluso aí o transporte, a ida das partes envolvidas até o hospital lá ou um instituto que colhe esses exames, tá? Nem alimentação, nem nada disso. O exame em si é que é gratuito. 6. Honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete e tradutor. Ou seja, que são perito, né, intérprete, são auxiliares da justiça. E eles serão gratuitos se for necessárias tais perícias. Okay? Muitas vezes é necessário perícia grafotécnica para saber se a assinatura é daquela pessoa mesmo, né? Intérprete e tradutor tem a ver com estrangeiros que adentram com um processo no Brasil ou testemunho de estrangeiros. 7. O custo com a elaboração de memória de cálculo. É muito comum dentro de um processo, em vários momentos, se calcular, fazer cálculos, e quem faz isso é um contador quando é a justiça gratuita. E esse contador geralmente é judicial, mas se for essa judicial, também não haverá custas para quem tem gratuidade da justiça. Depósitos previstos em lei para interposição de recurso. Vamos ver. Alguns recursos exigem depósitos prévios para serem interpostos. Esses custos são também abrangidos pela gratuidade da justiça, tá? Emolumentos devidos a notários e registradores. Os cartórios extrajudiciais, pessoal, eles têm emolumentos, né? São valores, são taxas, mas não são chamados de taxas, mas emolumentos, tá bom? É aquilo que se paga a um cartório extrajudicial, né, quando se faz o protesto de um título no cartório, né? É o caso aí de registro de imóveis também, entre muitos outros. Tá certo, então? Ok, então. Isso tudo, pessoal, diz respeito ao parágrafo, olha só, parágrafo 1º do artigo 98, né? Parágrafo 2º do artigo 98. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário, que é aquele que recebeu a gratuidade da justiça, pelas despesas processuais e honorários advocativos decorrentes de sua sucumbência. É quando ele entra com o recurso que vai para uma segunda instância, ou seja, para um tribunal, certo? E lá ele perde, né? Aquele recurso que ele fez é indeferido para ele, ele perde o recurso. Aí, aquele tribunal vai determinar quais são os honorários, o valor que deve ser pago ao advogado da outra parte por ele ter trabalhado naquele recurso. São chamados de honorários sucumbenciais. Ok? Então, gratuidade da justiça não quer dizer que honorários sucumbenciais não serão pagos. Serão sim, tá? Parágrafo 3º. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência, acabei de explicar, né, no parágrafo acima, ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se nos 5 anos subsequente ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se passado esse prazo tais obrigações do beneficiário. Então veja só, é uma imposição e uma limitação ao parágrafo 2º. O beneficiário da justiça gratuita ele pode ser condenado a honorários sucumbenciais. Só que aquele advogado que fez jus da outra parte, que fez jus a esses honorários, só pode executá-los, exigir que a parte vencida pague
se ela for beneficiária da justiça gratuita, depois de 5 anos subsequente ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, e esse credor comprovar que agora a situação daquela pessoa é diferente e que ela possui recursos para pagar aquelas custas, tá? Caso contrário, o beneficiário da justiça gratuita não terá mais obrigação de pagar, então, os honorários sucumbenciais. Parágrafo 4º. Então, veja lá, segundo e terceiro se conversam, hein? A concessão de gratuidade não afasta o dever do beneficiário da justiça gratuita pagar ao final as multas processuais que lhes forem impostas. Imagine que lhe foram impostas multas, né, referente a litigância de má-fé, por exemplo, 20%, ele terá que pagar as multas. Isso são penalidades dentro do processo. Ele ter gratuidade de justiça não significa que ele pode fazer o que ele bem entender, né? Então, gratuidade, não só a litigância de má-fé, como outras multas que poderão advir, né, do processo. A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Então, ele está dizendo que a gratuidade ela pode ser absoluta ou relativa. Por quê? Concedida a algum, então ela vai ser relativa. A todos, ela será absoluta, tá? Mas absoluta. No cômputo geral do que diz o parágrafo 5º, diz que ela é relativa. Sexto, conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, ou seja, durante o processo, ele tem que fazer pagamentos antecipados ali, e o juiz pode conceder parcelamento. Parágrafo 7º. Aplica-se o disposto do artigo 95, parágrafo 3º e 5º, ao custeio dos emolumentos previstos no parágrafo 1º, inciso 9 do presente artigo, observada a tabela aí. Bom, pessoal, realmente isso não é relevante para o oficial de justiça, tá? Nem acho que o parágrafo 8º também também não é relevante. Na hipótese do parágrafo 1º do inciso 11, havendo dívida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais. A revogação parcial ou total do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento que trata o parágrafo 3º, caso em que o beneficiário será citado para em 15 dias manifestar-se sob esse requerimento. Então, ele está dizendo que o cartório extrajudicial pode suscitar ao juiz competente essas questões notariais registrais quanto a valores, emolumentos que deverão ser pagos lá, tá bom? Artigo 99. O pedido de gratuidade da Justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Pedir gratuidade formulado na petição inicial. Então, quem formula o pedido de isenção, né, ou seja, de gratuidade? O autor da ação. Então, o autor vai fazer esse pedido no momento em que ele peticiona no processo o seu advogado pela primeira vez, tá? Agora, e o réu, o requerido, né? Vou chamar de réu aqui. No Código de Processo Civil a gente chama de executado, requerido. Estou chamando aqui de réu, né? Na contestação. A contestação é a manifestação do réu da sua defesa. É quando ele fala no processo. Na petição para ingresso de terceiro, veja, muitas vezes uma terceira pessoa é chamada ao processo para ingressar o processo. Nesse caso, quando ele peticiona para ingressar no processo, como se fosse uma petição inicial ou uma contestação, ele vai também requerer a gratuidade da justiça, tá? Agora, também na contestação ou no recurso, quando em um determinado momento vai fazer um recurso, ele pode então ali pleitear a gratuidade da justiça. Diz assim, ó,
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples nos autos do próprio processo e não suspenderá seu curso. Digamos, superveniente significa o seguinte: o processo está em andamento lá, já teve a petição inicial ou até a contestação, e o advogado se esqueceu de pedir a gratuidade da justiça. Ele pode interpor uma outra petição solicitando a gratuidade da justiça, ok? Em qualquer momento aí do processo. E não vai suspender o processo vai ter andamento normal até que o juiz decida ali a gratuidade ou não da justiça, o processo vai continuar, tá? Parágrafo 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Então, veja, ele só pode indeferir se houver no processo elementos, né, que levam ele a crer que faltam aí os pressupostos legais para ele conceder a gratuidade da justiça, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar a parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ou seja, antes de indeferir, ele deve pedir que a parte comprove, pelos meios ali devidos e pertinentes, que ela faz jus ou não à gratuidade da justiça, tá ok? Parágrafo 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Ou seja, basta uma declaração da pessoa, vai essa declaração lá no pedido de gratuidade da justiça, dizendo que ela é pobre nessa acepção, né? E que faz jus à concessão à justiça gratuita. Ela não precisa comprovar através de testemunhas nem de outra maneira, não. Quarto, a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça. Veja, assistência do requerente, aquele que entra com a ação, ele entra muitas vezes com um advogado particular. Isso não vai impedir, o juiz não pode dizer assim, você ingressou aqui na ação, está processando outra parte, mas você contratou um advogado particular, e então você tem condição de pagar as taxas e emolumentos e tudo mais. Não, isso não vai impedir a concessão da gratuidade da justiça, tá ok? Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 4º, o recurso que verse, né, que diga respeito exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. Veja, parágrafo 4º fala que, mesmo tendo advogado particular, não impede concessão da gratuidade de justiça. Mas veja, recurso que fala sobre honorários sucumbenciais é o seguinte: quem que tem direito a honorários sucumbenciais? Lembra o que é sucumbencial? Assiste aí a aula anterior, né? Uma parte recorre ao tribunal de uma sentença, por exemplo, e ele vai ter que recorrer a um tribunal. Ele vai encaminhar um recurso para que seja encaminhado aquele processo, para ser reanalisado por um tribunal. É o duplo grau de jurisdição. Muito bem. Só que, quando a parte perde lá no tribunal, ela vai ser condenada, além da condenação normal, a pagar os honorários dela ter perdido esse recurso. E esses honorários são devidos, ou seja, é para quem esses honorários? Para o advogado da outra parte, né? Que não entrou com recurso. Ok. Esse advogado, legal? O recurso que ele vai fazer para ir para o tribunal diz respeito apenas aos honorários fixados em favor do advogado beneficiário. Então, o advogado vai estar fazendo um recurso contra os honorários sucumbenciais que o outro advogado se fez merecedor. Então, é um advogado fazendo recurso sobre os honorários sucumbenciais a que o outro tem direito. Este recurso estará sujeito a preparo. O que é preparo? Preparo é uma espécie de taxa, emolumento que é pago, taxa, para que o processo vá para esse grau de recurso. Se ele não recolher o preparo,
ao entrar com o recurso ou quando o juiz determinar que ele recolha esse preparo, então o preparo é um valor, aí nesse caso ele, uh, ele deverá pagar essas taxas. Não é porque ele entre exclusivamente com recurso sobre honorários, certo? Que ele vai deixar de pagar o preparo. Esse preparo é pago. Agora, se ele é advogado entrar com um pedido dizendo que ele é pobre na acepção da palavra e pedindo ele, para ele advogado, gratuidade da justiça, aí sim ele vai ter essa gratuidade. Pessoal, eu fico imaginando aí você que não tem formação em direito e que ainda não se habituou ao Código de Processo Civil. Se ficou um pouco confuso isso, é porque isso exige um conhecimento, né, de como que as coisas funcionam dentro do judiciário no que diz respeito a recolhimento de custas, de taxa, tá? E muitas vezes aqui na aula eu não sei exatamente, todo mundo que está assistindo, e o quanto vocês entenderam ou não deste parágrafo, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês, tá? De qualquer forma, dê um tempo para vocês mesmos, vocês não devem assistir essa aula uma única vez, vocês devem ler e reler o Código de Processo Civil para o concurso aqui que você vai prestar várias vezes, porque muitas vezes alguma aula futura vai tirar a sua dúvida, você vai ter mais facilidade de compreensão dos artigos, tá? Parágrafo 6º. O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsórcio. O que é litisconsórcio? Mas é o seguinte, ó, A e B são duas pessoas que estão processando C. Aqui nós temos o litisconsórcio, ou seja, consórcio é uma espécie de casamento. Essas duas pessoas se unem para brigar no judicialmente contra o C. Essa união de A mais B se chama litisconsórcio, tá? Então, o litisconsorte é o A e o litisconsorte é o B. Agora, pode acontecer que A esteja processando B e C, duas ou mais pessoas. Aqui, o A e o B processando C chama litisconsórcio ativo. A processando B e C, ou A processando B, C, D, etc., se chama litisconsórcio passivo. Então, a gratuidade não se estende, gratuidade concedida a um, ao A, não se estende ao B. O B vai ter que pedir a gratuidade da justiça para que lhe seja concedida ou não, tá bom? Agora, salvo requerimento e deferimento expressos, salvo se o pedido for feito tanto para A quanto para B e o juiz conceder a gratuidade tanto para A quanto para B. Essa mesma regra vale no caso de A processar B e C aqui. Artigo 7º. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, que vai para o tribunal, né? O recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento, e indeferi-lo, fixar prazo para realimento do recolhimento. Veja, se for solicitada a gratuidade da justiça, quando o processo vai para um recurso, quem está fazendo o recurso não precisa comprovar o recolhimento do preparo, que é aquele valor que tem que ser recolhido para ir para o recurso. Agora, quem vai receber esse processo lá no tribunal é o relator. Esse relator é que vai apreciar se aquela parte tem ou não direito à gratuidade da justiça para isenção aqui do preparo. Se ele não deferir a gratuidade da justiça, então ele vai dar um prazo para que aquela parte que a princípio não pagou, né, o preparo, para que ela pague. Agora, e se a parte que tem que recolher o preparo não recolhê-lo? Aí, pessoal, esse recurso dele não vai ser apreciado, vai ser recebido, mas não vai ser apreciado, não vai ser julgado por falta de preparo, tá? Muito bem. Artigo 100. Vamos lá, hein?
100, 101, né? Deferido o pedido de gratuidade, né? A parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação. Poderá oferecer então a parte contrária vai oferecer impugnação no momento em que ela contestar na réplica. Impugnar o quê? Impugnar o pedido de gratuidade da justiça, tá? Nas contrarrazões na réplica, ou nas contrarrazões de recurso, ou nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentado no prazo de 15 dias nos autos do processo, sem suspensão do seu curso, do andamento do processo, tá? Então, olha só. O artigo 100 trata do procedimento após o deferimento da gratuidade da justiça a uma das partes, né? Após a concessão desse benefício, a parte contrária, ou seja, a outra parte envolvida no processo, ela tem a possibilidade de oferecer uma impugnação àquela concessão da gratuidade. Essa impugnação pode ser apresentada em diferentes momentos do processo. Na contestação, que é a resposta do réu à petição inicial. Na réplica, que é a resposta do autor à contestação do réu. Nas contrarrazões de recurso, que é a resposta ao recurso apresentado pela outra parte, ou nos casos de pedido de gratuidade formulado por terceiros ou posteriormente, por meio de uma petição simples. O prazo para apresentar a impugnação à gratuidade da justiça é de 15 dias e ela deve ser feita nos próprios autos do processo, sem que haja suspensão do andamento do mesmo. Tá? Parágrafo único. Revogado o benefício de gratuidade da justiça, a parte arcará, ou seja, deverá bancar com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar. Né? Tinha que ter adiantado o pagamento, agora vai ter que pagar. E pagará, em caso de má-fé, até o décuplo, 10 vezes, de seu valor a título de multa, que será revertido em benefício da Fazenda Pública Estadual ou Federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. O que é dívida ativa? O Estado vai promover uma ação de execução fiscal por conta dessa dívida. Tá? Entendido, então? Se houver má-fé quanto à gratuidade da justiça, poderá ser condenado a pagar 10 vezes mais o valor que ele deveria ter pagado, hein? Aqui tem a explicação, ó. O parágrafo único prevê, se você tem acesso ao PDF, fica mais fácil para vocês aí lerem, estudarem e tomar nota, né? Artigo 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher o pedido de sua revogação, caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença contra a qual caberá na apelação. Pessoal, esse eu considero um artigo que poderá ser questionado aí no concurso. Contra a decisão que indefere ou que acolhe o pedido de gratuidade da justiça, qual é o recurso que cabe contra essa decisão? Favorável ou desfavorável? Agravo de instrumento. Mas tem uma exceção. O agravo de instrumento é um tipo de recurso, tá? Tem uma questão, quando a questão for resolvida sobre gratuidade da justiça ou não na sentença, que é quando põe... Porque aqui, acontece o seguinte. Quando o juiz confere a gratuidade da justiça, ou seja, defere, ou quando ele indefere, ele está tomando uma decisão interlocutória. É uma decisão importante, mas que não põe fim ao processo. Mesmo porque, geralmente, o pedido de gratuidade é feito no início do processo, com a petição inicial ou com a contestação, né? Então está bem no começo do processo. Se tiver o processo em curso, durante o processo, esse pedido de gratuidade é feito com o processo em andamento e não interrompe o andamento do processo. Agora, digamos que o pedido de gratuidade for apreciado ou for solicitado lá por conta
Próximo a quando o juiz vai dar a sentença de mérito ou não. Deu uma sentença e o juiz decide dar a gratuidade ou não, indeferir a gratuidade da justiça. Nesse caso, não é o agravo de instrumento, é na apelação que a parte vai também fazer o recurso contra a gratuidade ou não da justiça, tá bom? Parágrafo 1º. O recorrente, aquele recorre, né, de uma sentença, estará dispensado do recolhimento de custas até a decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Então, quando o processo vai lá para o tribunal, o relator vai ter que dar uma decisão sobre a gratuidade da justiça e até lá, isso antes de julgar o recurso. E até lá, a parte não é obrigada a pagar nada, porque ele tem a gratuidade da justiça subentendida aí, tá? Parágrafo 2º. Confirmada a denegação, ou seja, negou a gratuidade da justiça, ou a revogação dela, né? Tinha sido concedido e foi revogado lá no tribunal. Por quê? Por que eu sei que é no tribunal? Porque fala relator. O relator está lá no tribunal, tá? Ah, só tem um relator lá? Não, pessoal. Quando o recurso vai, ele vai para 3 desembargadores ou 3 juízes, ministros julgarem. Um deles é o relator, tá? Então, a cada grupo de 3 vai ter um que é relator. Então, confirmada a denegação ou revogação, às vezes é juiz sim, porque é colégio recursal, eles julgam os processos que correm pela Lei 9.099, que é os juizados especiais cíveis. E aí vai para um colégio recursal. É composto de 3 juízes e não desembargadores nem ministros, né? O relator, então, olha, confirmada a denegação ou revogação da gratuidade pelo tribunal, né? O relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Veja, ele recebe o recurso, mas ele não conhece o recurso, ou seja, a pessoa perdeu, como se tivesse perdido o prazo para entrar com o recurso. Não conhecido o recurso por falta aí do recolhimento, né, das custas aí para o recurso, e é chamado de preparo. Artigo 102. Sobrevindo, ou seja, vindo a acontecer o trânsito em julgado é quando não cabem recursos a uma sentença a mais. E aquela decisão se torna definitiva. A gente diz transitou em julgado. Então, sobrevindo o trânsito em julgado da decisão que revoga a gratuidade, veja, o trânsito em julgado da decisão que revogou a gratuidade da justiça, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas em lei. Tá? Acho que está bem explicado aqui. Pausem aí, vocês vão entender, tenho certeza. Parágrafo único. Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto sem resolução do mérito. Tratando-se do autor e nos demais casos, não poderá ser deferida a realização de nenhum ato de diligência requerida pela parte enquanto não efetuado o depósito. Então, o parágrafo único estabelece as consequências caso a parte não efetue o recolhimento das despesas no prazo determinado pelo juiz, tá? Se o autor da ação não cumprir com essa obrigação, o processo vai ser extinto, porque não recolheu as despesas, tá? Ou seja, não haverá decisão sobre o caso. Nos demais casos, quando se trata do autor da ação, não poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida pela parte enquanto não houver o depósito das despesas, se eles não forem efetuados. Então fica lá aguardando, tá? Até um determinado prazo, geralmente é 30 dias aí no máximo, tá? Foi isso do artigo 98 ao 102.
Tá aí, gratuidade da justiça. Até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Bons estudos, revisem, tá? Não conhece a plataforma, conheça. Lá você baixa os PDFs, estuda, toma nota, etc e tal. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.